Meus queridos, nós estamos no 30º domingo do tempo comum. Daqui 3 semanas encerramos os domingos comuns. Daqui 4 semanas encerramos o ano litúrgico da igreja. E nós acompanhamos ao longo desse ano o evangelista Mateus. Hoje o capítulo 22, versículos 34 ao 40. Qual é o contexto histórico do evangelho de hoje, que continua no evangelho da semana passada? Jesus ele já entrou em Jerusalém e ele está há alguns dias da sua crucifixão. Então, o contexto é um contexto de polêmica, de trama, de maldade. Eles querem, os fariseus, os saduceus, os mestres e doutores da lei, querem a todo custo encontrar um motivo para incriminar Jesus, para que possa ser preso ou morto, né? Então é esse o contexto. Jesus está próximo da sua paixão. Nós acompanhamos na semana passada a controvérsia sobre o tributo a César. Foi o grupo dos fariseus com alguns enviados de Herodes. Devemos ou não dar o imposto a César? Era essa a pergunta da semana passada. Depois dessa polêmica, dessa controvérsia do tributo a César, se você acompanhar no texto do Evangelho, existe a chamada controvérsia sobre a ressurreição dos mortos, que dominicalmente nós omitimos. Agora, essa controvérsia que foi omitida foi com os saduceus. Os saduceus perguntaram para Jesus para tentar experimentá-lo. Mestre, uma mulher teve 7 maridos. Nos céus, qual será o seu legítimo marido? Né? Nós responderíamos, graças a Deus nenhum, né? Ora, Jesus responde, nenhum, porque no céu seremos como anjos. Enfim, Jesus respondeu de um modo que eles não conseguiram êxito para incriminá-lo. Hoje é a terceira controvérsia, terceira controvérsia, que é a controvérsia sobre o mandamento. Agora não mais os mandados, os enviados de Herodes, nem os fariseus, nem os saduceus, mas agora os fariseus. Por isso que o evangelho começa assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, semana passada, com o contexto dos maridos, né? Então, eles agora vão tentar pegar Jesus, experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa pergunta, nem eles mesmos tinham respostas. Eram homens letrados, estudiosos da escritura, do hebraico, do Antigo Testamento, porque eram muitos os mandamentos. Eles mesmos discutiam e não entravam em consenso qual era o maior mandamento. Por isso, entregaram a Jesus a tarefa de definir, para que pudesse de algum jeito ou outro também incriminá-lo, né? Nós sabemos que Deus entregou a Moisés as 10 tábuas da lei, chamado Decálogo. O povo de Deus foi, ao tentar esmiuçar e traduzir o Decálogo, os 10 mandamentos, para a vida prática, eles criaram mais 613 mandamentos, né? No fundo não cumpriam nem os 613 que eles criaram e nem o decálogo que foi entregue por Deus, né? Então Jesus estava em meio a 613 prescrições, né? 365 eram proibições e 248 eram imposições. Qual é o maior mandamento dentre tantos, 613? Jesus ele elege 2 versículos bíblicos e diz esses 2 ser o maior, consistir do maior mandamento. O primeiro versículo bíblico que Jesus escolhe é o texto do Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Deus sobre todas as coisas, que foi o que ele respondeu. Depois ele pega um outro texto de Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está o resumo.
Jesus, na verdade, ele não elegeu o mandamento como maior. Ele simplesmente pegou esses dois mandamentos e uniu os dois, mostrando não que seja o maior, mas que seja o resumo de toda a lei e os profetas. Então não é que é o maior, é o resumo, de tal maneira que eu posso cumprir tantos preceitos dos 613, mas se eu não amo, no fundo eu estou descumprindo, eu estou em desagrado a Deus. Então hoje a liturgia, ela vem nos questionar se também nós amamos a Deus acima de tudo e amamos o próximo como a nós mesmos. É a grande pergunta que a liturgia nos faz. E o padre poderia perguntar, né? De maneira pública, vocês responderiam: nós amamos a Deus? Qual é a resposta? Não precisa falar. É evidente que todo mundo, sim. E a gente vai agora no decálogo e a gente vai percebendo que não é tão simples assim como nós pensamos. Ora, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O amor que Deus quer de nós é um amor integral, total. Todo o coração Deus quer para Ele. Deus não quer parte, Deus não quer pedaços de nós, Ele nos quer por inteiro. E aí está o desafio de viver uma vida de amor a Deus. Porque o que é ser de todo o coração de Deus? É viver no mundo de tal maneira que tudo que eu faça pensando em Deus. Aí está o desafio. No lazer, no trabalho, nas cruzes da vida, nas dificuldades, em tantos outros momentos ou dimensões da existência, tudo que eu sou, faço, possuo, eu sou, faço e possuo em nome de Deus. Aí está efetivamente a resposta do que é amar a Deus de todo o coração. E não é tão simples, porque nós somos parciais. Deus quer o nosso coração por inteiro, não quer dividir com ninguém, nem com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com não sei quem. Deus nos quer por inteiro, né? E o que acontece? O que é a bendita da idolatria? É você colocar alguma coisa no lugar que Deus quer ocupar dentro de você. E nós fazemos isso o tempo todo, né? Então o desafio, o Senhor hoje, Ele está dizendo para nós, né? Eu quero você todo inteiro para mim, porque eu te fiz para mim. É isso que Deus nos diz. Quando alguém casa, né? É o mesmo desejo, não é? Um é todo inteiro para o outro. De tal maneira, você fala, você não quer dar uma divididinha, né? Com tal pessoa, né? Já olha com cara feia, né? Não, é todo, é só meu. Pois é, Deus tem o mesmo desejo. E aí a gente pode falar, eu já sou todo de Deus. Será? É só a gente ver no decálogo. A gente pode sim ficar meio engasgado já nos primeiros mandamentos. Você quer ver? Qual é o terceiro mandamento do decálogo? Guardar domingos e dias de guarda. Evidente que no decálogo está escrito o sábado. Nós de tradição cristã, né, dizemos o domingo. Aí já um monte de gente fica encrencada. Você guarda todos os domingos, todos os finais de semana. A primeira coisa que você pensa antes de pensar na cervejinha, no passeio, no shopping, no namoro, você pensa em Deus? Qual o momento que você vai se encontrar com Ele? Ai, padre, não. Então Deus não está acima de tudo. Não está. É uma coisa tão simples, é tão custoso vir à missa, mas nem isso às vezes nós fazemos com seriedade, com responsabilidade. Se você quiser, eu posso ficar destrinchando os outros mandamentos. Tem gente que já ficou encasquetado, encrencado desse daí. Honrar pai e mãe. Quantas ofensas, desrespeitos, né? Ingratidão, não reconhece que o pai ou que a mãe faz. Já ficou engasgado aí também. Se alguém saiu ileso, a gente vai continuando, né? Não matar, aí acho que todo mundo já fica preso. Não é só uma morte biológica, mas a impaciência, a calúnia,
a grosseria, a crítica desmedida, né? O julgamento, a intolerância, tudo isso está são infrações desinentes desse pecado. Todo mundo ainda está firme aí ou já escorregou, né? Não pecar contra a castidade. 6º mandamento, né? Os maus desejos, o adultério, a fornicação, a pornografia, a masturbação, né? Os desejos desordenados em relação a outrem, todos descumprir o mandamento do amor. Percebe, minha gente, como é difícil ser todo e de Deus? É por isso que nós precisamos dos sacramentos da igreja, né? Aqueles que estão na igreja, às vezes tem gente lá do mundo e fala assim: você fica indo na igreja e pensa que você é santo. Você tem que responder assim: é exatamente porque eu sou o pior de todos que eu preciso estar lá. É por isso que nós precisamos nos sentir necessitados do sacramento da penitência, do sacramento da Eucaristia, nos colocarmos como os necessitados de Deus, porque se Deus não nos segurar, nós nos destruímos. Quantas vezes não foi a mão de Deus que protegeu o seu casamento? Na oculteza da sua vida, você sabe muito bem. Quantas vezes não foi a mão de Deus que protegeu seus filhos, sua família? E é por isso que nós aqui estamos, para nos render, nos entregar ao Senhor, de tal maneira que dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou incapaz de vos amar de maneira integral como eu devo, me ajude. É isso que nós aqui fazemos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Na alma reside a vontade, os desejos. Deus quer ser desejado acima de tudo, né? Na outra homilia de manhã eu dei um exemplo, né? Um exemplo muito prático, né? Eu vou falar para vocês. Suponhamos que você promoveu uma festa lá na sua casa, e você chamou os seus amigos, e chamou também os seus chefes lá do seu trabalho, aquela turma, né, da nata, né? Você chamou, tá todo mundo lá, churrasquinho, um sorrisinho, né? E aí vem um telefonema, né? E você recebe a notícia que o seu filho acabou de sofrer um acidente grave. O que você faz? Né? Você que é mãe e pai, sobretudo. Seu chefe está ali, seus amigos, e aí? Você larga todo mundo e vai lá atrás do seu filho. Se não for essa sua postura, está faltando parafuso aí, né? Você larga e vai lá atrás. Por quê? Porque a vida ela é constituída de elencos de prioridades e de valores. Era a prioridade, a hospitalidade das pessoas na festa, mas agora a prioridade passou a ser seu filho. Nós deixamos tudo para possuirmos e servirmos aquilo que é prioritário, mas nós não fazemos isso com as coisas de Deus. Como dizer que amamos a Deus acima de tudo, com toda a nossa alma, né? Como dizer? Com todo o teu entendimento, diz o primeiro mandamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que de tal maneira eu tenho que amar a Deus. Se Deus me mostra que uma coisa é a verdade, eu vou odiar o que não seja a verdade, mesmo que aquilo me incomode. Será que todo mundo ama a Deus de todo entendimento? Talvez não. Quantas pessoas em nosso país hoje entrou na fila da comunhão, mas é a favor do aborto? Não ama a Deus de todo entendimento. Quantas pessoas entram na fila da comunhão e é a favor da eutanásia? De tantas coisas que a doutrina da igreja, que é a lei de Deus, nos ensina. Para a gente refletir um pouquinho, no fundo o que Deus quer? Ele quer nos configurar a Ele, de tal maneira que o nosso querer seja o dele, o nosso coração seja o mesmo do dele. E aí vai falar o segundo mandamento, que é o amor ao próximo. Deus escolheu ser amado por meio do outro. Então o outro é um canal, é um caminho para que eu chegue a amar a Deus de maneira elevada. Quem está com o esposo, a esposa aí, dá uma olhadinha do lado aí para ele. Foi o jeito que Deus escolheu para ser amado.
Olha, você vai amar a Deus amando esse que está do seu lado. Não reclama não, que foi você que escolheu, viu? Ora, é o que tem para hoje, né? Amar na paciência, no amor, na doação da vida. De tal maneira hoje, se nós pegarmos o texto da Bíblia, na primeira carta de São João, o capítulo 4, vai falar no mistério do amor que é Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus, se não a Deus que não se vê, se não ama aquele que está à frente, a quem eu vejo. Está escrito no texto. É uma grande ilusão. E Deus nos deu não somente o marido e a esposa que eu acabei de dizer, mas Deus nos deu um conjunto de pessoas para que a gente consiga amá-los, né? Desde lá do trabalho, aquelas pessoas que pegam na veia, sabe? Você desvia o caminho. Deus te colocou no seu caminho para você amar. De certa maneira, aquela pessoa vai lhe ensinar ou vai contribuir algo na sua santificação, ou você na dela. Ninguém aparece na vida de ninguém à toa, né? Quando casa, né? Eu falei hoje cedo, né? Eu escolhi a melhor marido que existe, né? A tampa da minha panela. Só que junto da tampa vem um monte de pacote junto. Vem sogra, vem cunhada, vem nora, que precisa também ser amado. E aí está o desafio da prática da vivência do amor ao outro. Se eu não amo o outro, eu não amo a Deus. É isso. E é categórico, não tem negócio. Ai, padre, é difícil, hein? É mesmo. Por isso arregaçar as mangas, rezar mais, né? O que Deus espera de nós no fundo, viu, minha gente? Amor, só para encerrar, amor não é melação, né? Tem gente que vai, eu vou lá para minha sogra, né? Você não está amando nada, você está sendo hipócrita, falsa. Amor não é melação. Amor é você estar disponível ao outro, para o que o outro precisar, mesmo que você não seja tão presente. Amor é você não desviar o caminho, mas você enfrentar o outro. Amor é você, diante da falsidade, dos ataques do outro, você permanecer resoluto, sóbrio, sem defensiva. Isso é efetivamente o característico de quem ama, né? Aprendamos na liturgia de hoje, e aí nós poderemos cantar com o salmista, como o salmista cantou hoje: como eu vos amo, ó Senhor, eu vos amo, sois minha força e salvação. Que Deus assim nos ajude, assim seja, amém. Um instante de silêncio, pensemos no nosso relacionamento com Deus. Como está o meu amor a Deus, as coisas de Deus, a igreja? Pensemos também no amor do nosso próximo, familiares, aqueles com quem convivemos. O que Deus espera de nós?